Para continuar a programação do seminário Indústria Química como Pilar Econômico da Soberania Nacional, nesta quarta-feira, 22 de outubro de 2025, eu convido ao palco o deputado federal Afonso Mota, que é autor do PL do PRESIQ e preside a Frente Parlamentar da Química. O deputado federal Kiko Seleguin, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Química. O deputado federal Júlio Lopes, que foi relator do PRESIQ na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços na Câmara dos Deputados. O diretor-presidente da Bahia Invest, Paulo Guimarães, e o vice-presidente Brasil da OPEC Poliéster, Jorge Villanueva. Obrigado por aceitarem o convite do Poder 360 e da Biquim. Este painel aborda um ponto importante neste debate, o papel do Legislativo contra a dependência externa da indústria química. Agradeço também a presença da deputada Lídice da Mata, a deputada federal Lídice da Mata, neste seminário. Obrigado por aceitarem o convite do Poder 360 e da Biquim. Bom, isso já foi dito. Cada um dos convidados terá 10 minutos para realizar suas considerações iniciais sobre o tema. Em seguida, será aberto o debate de 30 minutos. Convido a falar inicialmente o deputado federal Afonso Mota. Peço que o senhor aborde em suas considerações como o PRESIQ contribuirá para o crescimento da indústria química nacional e a importância da articulação regional em favor deste setor. Relembro que os senhores podem falar do púlpito ou de seus lugares, como acharem melhor, e também reitero que há um microfone para cada um, não é necessário compartilhar o microfone. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores, dizer da satisfação de podermos participar desse momento muito especial. Especialmente, peço licença aqui aos nossos parceiros convidados de painel para valorizar muito a presença dos nossos deputados federais que nos acompanham nesse painel, o Kiko e o Júlio, que vem acompanhando ao longo desse período todo o nosso trabalho. Tivemos aqui também a participação do deputado Flávio, do deputado Zaratini, que é o relator do nosso projeto, e também da deputada Lídice da Mata. Exatamente. Porque eu faço essa referência porque realmente esse espaço, essa oportunidade que o Poder 360, Paulo, está nos oferecendo, ele representa também uma espécie de mobilização. Em primeiro lugar, e o André Passos, aqui, que nos lidera, através da Biquim, ele tem essa competência, né? Esse espaço, esse momento está dentro de uma mobilização, de uma organização, para que a gente não perca a perspectiva. Ele que está de olho na aprovação do projeto na Câmara ainda esse ano, ele é esperto, né? Então, eu estava dizendo para ele há pouco, assim, Paulo, que desde ontem eu estou à disposição dele. Não é fácil o deputado ficar terça e quarta-feira, tempo integral dedicado à indústria química, por mais que ela mereça. Tá? Então, está dentro desse processo. E a verdade, Paulo, é que eu vou tentar aqui colocar, vamos dizer assim, me apegar mais nas nossas possibilidades de aprovação do projeto, qualquer coisa, porque eu estava aqui, né, o Kiko e o Júlio não assistiram o painel anterior, mas eu quero dar um alerta para vocês. Eles já disseram tudo sobre a indústria química, o relator falou sobre o projeto, já disseram tudo, você pode ficar tranquilo. Então nós temos que achar um jeito aqui, como é que a gente pode contribuir adicionalmente, né? E eu queria, assim, porque é muito importante, como nós trabalhamos aqui, nós estamos com parlamentares de grande expressão lá na Câmara Federal, a gente trabalha dentro de uma lógica e de uma reflexão, né? Começando, Paulo, e eu vou valorizar isso, né?
pela motivação para apresentar uma regulação como essa. Acho que é muito importante, aqui tem vários representantes das indústrias do setor, né? Quer dizer, o parlamentar que tem essa autoria, que foi o meu caso, né, mas é uma autoria compartilhada, ele tem que apresentar uma exposição de motivo, né? Por que apresenta exposição de motivo? E nós, desde lá de 2013, quando vimos trabalhando com essa frente parlamentar, nós temos assim muito presente a questão da competitividade. Nossa indústria, que é extraordinária, que tem um posicionamento, que tem uma contribuição social, que emprega um número expressivo de trabalhadores, direta e indiretamente, ela tem uma representatividade econômica, né? São bilhões que a cada ano são produzidos por essa atividade, ela que em alguns estados da federação, em cada um desses estados onde a gente tem um espaço organizado, né, são os polos petroquímicos nossos, né, que a gente tem visitado também, ela tem um processo. Então, isso tá mais do que justificado de nós procurarmos fazer uma regulação nova, pensando também, e teve uma contribuição importante a partir do projeto de reforma tributária, que a partir de 2027 desse efetividade e desse continuidade ao regime que nós já temos. Porque o regime que nós temos, que é o REIQ, né, é um regime que também foi muito lutado. Nós chegamos a constituir um regime especial em cima do PIS e do COFINS, que chegou a alcançar o percentual de mais de 9% de beneficiamento na aquisição de da matéria produtiva das nossas indústrias químicas. Hoje é 0,25%. Claro que depois veio a possibilidade de nós termos uma compensação maior a partir dos investimentos, né, do REIQ Investimento, né, isso, como foi colocado também aqui, hoje alcança 3 bilhões, as indústrias, claro que tem que se aproveitar, porque na eminência e na permanência dessa competitividade desigual, né, que já vem causando repercussões muito negativas para a indústria química, ela precisa aproveitar tudo que for possível, né? E o REIQ, mesmo que seja limitado, que num determinado período teve ameaçado, inclusive, de extinção, ele chegou a ser anulado, né? E nós conseguimos recuperar numa ação aí também envolvendo o executivo, né? Ele é essencial, é fundamental para essa indústria tão importante para o nosso país, que está dentro de um contexto de competição global. Depois de nós termos na tramitação também avançado bastante, eu quero valorizar muito, porque a cada momento, a cada passo, né, nós começamos a tramitação normal de um projeto de lei, passa pelas diferentes comissões da Câmara, né? E nós, claro, iniciamos lá pela Indústria e Comércio, né? E o deputado Júlio Lopes foi o relator, né? Vamos dizer assim, nós avançamos numa outra direção, superamos a tramitação nas comissões no momento seguinte, mas houve um relatório, houve uma confirmação da nossa proposta de regulação, que foi patrocinada e liderada pelo deputado Júlio Lopes. Foi muito importante ali naquela repressão. E logo depois, como se criou um ambiente favorável a partir do próprio relatório aprovado por unanimidade lá na Comissão de Indústria e Comércio, nós achamos, olha, é possível aprovar uma urgência, e a urgência facilita dessa forma, ela pode ir direto para o plenário, sem passar, no caso, pelas demais comissões, e nós vamos trabalhar, né, juntamente com o apoio da ABIQUIM e das entidades que nos apoiam nesse processo. Olha, nós vamos aprovar isso com muita efetividade, com muita rapidez, vai ir para o Senado, depois que aprovar na Câmara tem que ir para o Senado, e depois vai ir para a sanção do presidente da República, já que havia, então, uma sinalização, nada mais que uma sinalização de parte do governo federal, de que entendia também estratégico e importante eu diria assim, essa qualificação da atividade, nem vou falar no projeto, essa qualificação da atividade industrial no Brasil. Mas, claro, surgiram alguns fatos que
foi a questão assim da necessidade de ter fonte. Fonte é responsabilidade fiscal. Aqui, quando eu falo fonte, é responsabilidade fiscal. Surgiu um debate no seio do Congresso Nacional, e envolvendo o próprio governo federal com relação aos benefícios fiscais. Aqui foi falado, se imaginava que eram 500 bilhões por ano. Agora já estão achando que é 800 bilhões por ano. Né? E claro que isso causa um constrangimento. Por que numa hora como essa, em que a lógica e o encaminhamento é redução de benefício fiscal, por que vão dar um benefício fiscal para a indústria química? Claro, e isso acontece muito lá, né? No debate. O debate hoje é muito importante compreender isso. Né? O nosso debate hoje está muito reduzido, porque a Câmara e o Senado e o Congresso Nacional têm esse tensionamento. Tu é contra, tu é a favor. O que produz reconhecimento, muitas vezes, não é o conteúdo. O que produz é essa tensão. Eu sou contra. Não, eu sou a favor. Aí bota na rede social, empaca o projeto. Né? Causa uma repercussão, empaca outro projeto. Então, nesse caso, eu gostei muito de ouvir o Zaratini hoje, que falou aqui. O Zaratini, que é o relator e que tem a sensibilidade do bom encaminhamento. Eu não quero botar na pauta o nosso projeto do Presic para perder, para ser derrotado. Que aí, aí todo o trabalho que nós tivemos até agora está perdido. Né? Mas o Zaratini está muito esperançoso, já vou concluir, porque faltam 30 segundos, de que a gente pode botar na pauta e que pode aprovar o projeto. Eu fiz questão de falar, aproveitar o meu espaço para fazer essa colocação, porque eu acho que já foi dito tudo. Depois, no debate, estou à disposição para abrir, responder o que for necessário. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora ao deputado Kiko Seleguin, a partir de uma pergunta. Deputado, como vice-presidente da Frente Parlamentar da Química, o senhor pode abordar nessa fala inicial como tem sido o papel do Legislativo na formulação de políticas públicas para fortalecer a indústria química nacional? Bom, primeiro, bom dia a todos e todas. Prazer imenso estar aqui, agradecer ao Poder e à Biquim pelo convite, pela realização desse evento tão importante, que congrega aqui todo mundo que milita em torno dessa agenda da indústria química, que é tão importante para o país. Comentar aqui o deputado Afonso, o deputado Júlio, os demais debatedores aqui. Parabenizar aqui o deputado Afonso, o deputado Júlio, não só pela semana dedicada, deputado Afonso, mas pelos anos todos que vocês têm de dedicação nessa agenda no país. Nós estamos falando de um dos setores mais importantes da indústria no Brasil, emprega aí mais de 1.700.000 pessoas de maneira direta, responsável talvez aí por 25% de toda a produção industrial do nosso país. E como é uma cadeia muito importante, ela tem sofrido com uma competição muitas vezes desleal nesse mundo globalizado que permite você produzir um produto do outro lado do mundo e ser competitivo com a nossa indústria doméstica. A sua pergunta ela é muito pertinente porque, no último período, sobretudo, o Parlamento tem se debruçado ou em agendas que o Parlamento desenvolve ou que discute agendas que o governo, Poder Executivo, nos induz na Câmara, para poder fazer um esforço que toda a sociedade brasileira entende como importante, que é reindustrializar o país. O PIB, a participação da indústria no PIB, como disse o André aqui, vem caindo dos anos 80 para cá. Esse é um efeito que tem acontecido no Brasil, mas também em todo o Ocidente. Né? A produção industrial do mundo se deslocou para a Ásia em função dos mercados internos daqueles países que são robustos e vivem um processo de crescimento extraordinário, dos incentivos governamentais, de uma política industrial de algum daqueles países muito claros, o caso da Coreia, da própria China, de ter uma participação estatal, seja induzindo, seja não atrapalhando a capacidade industrial do país, para que eles pudessem se colocar nessa cadeia global de suprimentos de maneira muito robusta. E isso, obviamente, nos afeta. E, mais do que nunca, o Brasil precisa estabelecer alguns parâmetros que contribuam com esse processo de reindustrialização para o Brasil. Isso não se trata só de questão econômica ou de emprego, mas se trata, muitas vezes, de questão de soberania. E a gente viveu aí na crise da Covid, quando a cadeia
mundial de suprimentos foi afetada, o quanto que outras indústrias que não são diretamente a indústria química, mas, por exemplo, o agronegócio, o setor de fármacos, foi impactado pela falta da capacidade produtiva, né, desse campo aqui no país. E esse projeto, que foi feito aqui pelo deputado Afonso, e certamente com muita contribuição do setor, ele é inteligente porque ele estabelece uma política de crédito para a indústria química no sentido de reestabelecer a capacidade competitiva. É um pequeno gesto diante da complexidade que é fazer a indústria química brasileira voltar a ser competitiva, voltar a crescer e a gerar emprego e renda. Mas, como tudo na vida, a disputa na sociedade se dá por recursos, né? E quando esse debate chega no parlamento, os setores mais organizados ou menos organizados sempre têm os seus pleitos. A gente, creio eu, deputado Afonso, nós perdemos uma oportunidade muito importante na aprovação da MP 1303, que o Zaratini, que também relata a Presic aqui, relatou no Congresso Nacional, porque, a meu ver, pelo menos conversando ali com as bancadas, nós tínhamos um acordo para aprovar. E ali se tratava de uma MP que falava de diversos assuntos, mas tinha uma coisa didática, que era o governo e o parlamento cobrar mais de um setor também importante, que é o setor financeiro do país, mas que gera menos emprego, produz menos oportunidade, mas também é importante porque ajuda a financiar a cadeia produtiva do país, mas que eles pudessem contribuir um pouco a mais em detrimento de desonerar ou de incentivar outros setores. E no texto do Zaratini estava ali a previsão, no caso do excesso de arrecadação, alguma garantia para poder financiar posteriormente o financiamento do Presic. E nós perdemos uma oportunidade, e eu lamento muito, porque nós tínhamos, como eu disse aqui, um acordo para fazer isso. E como disse o deputado Afonso, infelizmente isso caiu, não porque alguém discordava de que a indústria química precisava de investimento ou porque o setor financeiro paga pouco tributo, mas porque o ano eleitoral está chegando e a disputa partidária, infelizmente, contaminou um debate que era fundamental para o país, tanto no ponto de vista de garantir alguma justiça tributária, de controlar alguns gastos excessivos que acontecem no governo em alguns setores, que é natural que aconteça quando você cria um determinado programa, tem as suas imperfeições, e a gente sempre tem que estar atento para poder corrigir e usar da melhor maneira o dinheiro público, ou para produzir no país esse ambiente didático de poder dizer para um setor que paga muito pouco imposto e tem uma rentabilidade muito grande, que ele precisa contribuir para que outros setores que sofrem uma competição maior na cadeia global de suprimentos, que têm tido dificuldade em função da carga tributária ou da confusão tributária que foi produzida pelas nossas disputas federativas, de isenções e coisa e tal, ao longo desse período, precisa de um gesto mais robusto para poder voltar a ter chance de sobreviver, né? No entanto, o parlamento, como disse o deputado Afonso aqui, e tem muito mais experiência do que eu, ele tem os seus dias de luta e os seus dias de glória. E nós esperamos que a gente aprenda com isso tudo. É importante a mobilização da sociedade civil, cobrando dos deputados um tipo de comportamento que não contribui para a agenda produtiva do país andar para frente, para que talvez numa nova oportunidade que pode acontecer em presente ou num presente próximo, mas tem que ser construído, depende de cada um de nós aqui, o ambiente para a gente voltar a ter ferramentas para oferecer para a indústria química a capacidade de ser competitivo. Então, eu creio que o parlamento tem dado a sua contribuição. Como eu disse, lá tem muitas forças fazendo a roda girar. Você tem a cadeia do agronegócio, você tem a cadeia da indústria metalúrgica, você tem aqueles que falam com o setor financeiro, e você tem alguns deputados como nós aqui que advogamos em nome da indústria química, petroquímica no país. Eu tenho muita convicção de
de que o governo tem se dedicado e feito um esforço nessa direção diante das suas limitações orçamentárias, porque também não adianta a gente oferecer uma estrada pavimentada em mão dupla para um determinado setor e descobrir outros. O Brasil é um país grande, complexo, que tem muitas injustiças, e a gente precisa ter cadência na hora de cuidar, porque se você renega de que um determinado setor, seja ele poderoso ou não, precisa da mão do Estado ou para regular, ou para incentivar, ou para descomplicar, a gente cria ali uma cisão que inviabiliza pactuações que juntem partidos e pensamentos diferentes em nome de um projeto nacional. E, na minha opinião, a indústria química tem que se dedicar a isso. Governos vão e vêm. O importante é que a gente tenha uma agenda do país e isso ande independentemente do governo de plantão. Nesse momento, nós temos um governo com essa disposição de fazer um processo de reindustrialização que não é simples, como eu disse. Ele tem sido dilapidado em 40, 50 anos e não é em 1 ou 2 que a gente vai retomar isso tudo. Por isso, eventos como esse, e cumprimentar aqui o Poder, que também tem a capacidade de divulgação aí do que é debatido aqui, tem que ser feitos cada vez de maneira mais assídua para que a gente possa trazer cada vez mais militância para essa agenda tão importante para o nosso país. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, deputado Kiko Seleguin. Eu convido a falar agora o deputado Júlio Lopes. Nessa introdução, gostaria que o senhor abordasse a atuação da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços em relação ao Presic e como o Congresso pode atuar na interlocução com o Executivo para desenvolver a indústria química nacional. Bem, obrigado, Paulo. Muito obrigado, André, pelo convite também. Estou muito honrado de estar aqui. E eu quero tentar dar uma contribuição aí, já que, como disse o nosso autor, o Afonso Mota, tudo já foi explanado acerca do projeto, que os senhores, melhor do que ninguém, conhecem. Então, eu queria dar uma outra contribuição. Eu gosto de temas de Estado. Eu sou presidente da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo, que é estruturada pelo senhor Gerdau já há muitos anos, né? E a gente tem lá tentado fazer o Brasil um país mais competitivo, e isso é um tema estrutural do Estado. Sou também defensor e atuante, como presidente da Frente Parlamentar, de defesa da atividade nuclear. Até estou essa semana fazendo a Semana Nuclear no Congresso. Fiz ontem uma sessão de audiência pública, nós estamos com o corredor Teresa de Benguela lá, todo retratando pela primeira vez na história do Congresso Nacional a indústria nuclear e a área nuclear. E por que eu estou falando da área nuclear? Por que eu estou falando de competitividade, Afonso? Porque eu acho que o problema aqui da indústria petroquímica é análogo, é o mesmo. E, na realidade, Paulo, nós vivemos numa economia da atenção. E o que não retém atenção não está em discussão. E, definitivamente, a indústria química não retém atenção. Não culpa dos senhores, nem nossa, mas a verdade é que, na economia da atenção, nós não estamos atuando. E porque não estamos atuando, não temos e não teremos sucesso. E eu tenho dito isso tanto no Brasil Competitivo quanto na Frente Parlamentar Nuclear, e por essa razão consegui que a indústria se mobilizasse e fizesse lá naquele corredor uma exposição pela primeira vez para falar dessa que é a indústria que mais cresce no mundo. Eu não sei mesmo se os senhores que estão na indústria petroquímica sabem, mas a indústria nuclear na área da energia é a que mais cresce. Ela triplicou no mundo. A China está fazendo 36 usinas ao mesmo tempo, os Estados Unidos tem 10 em construção e mais 10 em projeto. Vai dobrar a sua capacidade. Enfim, e nós aqui discutindo se a gente acaba ou não a Angra 3. Eu queria relatar para vocês, e não para me valorizar, pelo contrário, porque como o Congresso está em obstrução, e nós estávamos naquele momento da discussão, e ainda estamos nesse problema de dosimetria de pena e discussão se faz anulação ou não do processo lá, se tem anistia, se não tem anistia. Na indústria, na Comissão de Indústria, esse projeto só foi aprovado por uma única razão. O deputado Kim me devia um favor em função de um projeto dele, das startups, que eu tinha apoiado a ele, porque era fácil não aprovar, Afonso. Era só fazer pedido de verificação de quórum, derrubava a votação, não aprovava e a gente perdia o projeto. E aí eu tive que negociar com ele, e eu estou falando do Kim por quê? Porque o Kim tem 3 milhões de visualizações, 4 milhões de visualizações, 5 milhões de seguidores no MDL.
E ele é radicalmente contra esse projeto. Radicalmente contra. Mas por que ele é radicalmente contra? Ele é radicalmente contra porque não tem aderência nenhuma na sociedade. E como ele precisa de comunicar para a sociedade mídia e volume, ele é radicalmente contra. Vocês entendem que está tudo conectado com a economia da atenção? E que ele não quer saber se o programa é bom ou se não é bom. Ele quer saber se chama atenção e se tem retenção. Eu não estou esculhambando o Kim. Ele está certo para o propósito dele. Mas nós não queremos aprovar o projeto? Não é essa a ideia? Então a gente tem que mudar de postura, tem que mudar de ação, tem que pensar em algo um pouco diferente. E aí não cabe aqui a gente ficar dizendo mais uma vez que o Presic é importante, que ele é bom, que a indústria petroquímica está funcionando com 64%, tem 36% de ociosidade, que cresceu 9% na China no ano passado, que isso tudo aqui todo mundo já decorou. A questão é o seguinte: como chamamos a atenção? Como mudamos o comportamento do Congresso e da sociedade em relação a essa questão que é tão fundamental e tão estratégica? Quero lembrar a vocês aqui que o Felca, que é um comunicador sem nenhuma grande expressão, ele é um videomaker, como diz agora, como é que é? Influencer. Ele fez, em agosto, um vídeo falando da adultização das crianças no Brasil. Em final de setembro, o Congresso aprovou nas duas casas as medidas propostas por ele para acabar com a adultização no Brasil. Deu para entender que está tudo conectado e vinculado com o que é a economia da atenção e aquilo que pode ser retido ou não? Então, eu quero garantir a vocês o seguinte: esse processo não tem a menor chance de dar certo como ele está sendo conduzido e com o nível de atenção que ele retém e com a comunicação que ele tem. Não tem. O que a gente precisa fazer, André? Eu já tinha conversado com você, acho ótimo que você tenha contratado aqui o 360 para organizar isso, mas no mínimo que a gente precisa é de uma pesquisa profunda do próprio Poder 360 para saber como os 513 deputados pensam e se comportarão nessa votação, assim como os 81 senadores e assim como 2.000, que não são mais do que isso, as pessoas que pensam a República, para que a gente possa agir na direção da aprovação desse projeto. Eu não vejo nenhuma outra oportunidade senão a gente realmente fazer um trabalho que, obviamente, nós não vamos fazer o trabalho que o agronegócio fez em 1 mês, 2 meses ou 6 meses, porque isso levou anos. E vai levar anos, talvez, se a indústria química e petroquímica um dia quiser ter alguma importância na atenção da população e no entendimento dessa mesma população acerca da questão tão estrutural que é a indústria química do Brasil. E eu estou falando isso porque eu estou aqui disposto a defender e atuando para defender e negociando para defender. Mas se a gente não entender, né, igual o Lula, que outro dia fez uma reflexão que eu adorei, né, Kiko? Ele estava lá na ONU e disse: pô, nós devemos estar fazendo alguma coisa de errado, porque essa direita está falando com muito mais conexão do que nós, ela está avançando com muito mais conexão do que nós, e que se nós não entendemos que estamos fazendo alguma coisa errada, vai continuar errado. Então, os senhores são grandes industriais, os senhores tratam daquilo que é o mais essencial processo de industrialização do Brasil, mas estão fazendo algo de errado que tem que ser revisto. E o que está errado? Está errado é a estratégia de comunicação, retenção de atenção e trabalho sobre isso. Então, nessa direção, a minha proposta é que os senhores façam uma pesquisa imediata, no sentido de entender como isso se dará no curto prazo, e ver aquilo que pode ser mexido, porque, claro, assim como eu negociei com o Kim e aprovei o projeto dele de startup e ele aprovou o meu de apoio à indústria petroquímica, o Presic, e ali não era uma negociação entre eu e ele, mas era a obstrução que o PL estava fazendo, o PL estava obstruindo, e se ele pedisse a verificação de quórum, não votaria nunca. Porque toda a sessão estavam pedindo. O Afonso sabe, todo mundo sabe, o Kiko sabe, todo mundo. Então, eu não estou valorizando, estou apenas relatando. E é isso. Então, certamente, quer dizer, o que se precisa entender é que negociações ou que grupos estratégicos, nesse momento, nós vamos poder trazer, mediante algum tipo de negociação equivalente, para tentar avançar, fazer o nosso projeto avançar. E isso é razoável e possível, mas a gente precisa conhecer melhor o comportamento e aquilo que está em jogo nesse estreito período de tempo para a gente poder avançar com esse processo. É muito complicado, não será nada fácil, e eu estou aqui dizendo que ou a gente
encontra uma forma de trabalhar essa questão na direção daquilo que a sociedade entenda, ou não teremos sucesso. Estou dizendo porque eu estou na relação, eu estou aí, ontem mesmo eu sou da Comissão de Minas e Energia a vida toda, o Rio de Janeiro, 85% do petróleo nacional, 95% do gás, enfim, e a vida inteira eu tratei desse assunto e acho que conheço um pouco. Nós estávamos falando lá, eu recebo todo dia no meu e-mail aqui, os senhores estão querendo taxar o sol agora, né? Estão taxando pouca coisa, agora querem taxar o sol também, né? Todo dia, são milhares de mensagens. Sabe por quê? A gente precisa rever o subsídio das placas solares. A gente precisa rever 40 bilhões que nós estamos dando para a geração distribuída e que estão acabando com a estrutura do nosso grid em função de desbalanceamento de potência, enfim, uma série de questões aí que... Mas a verdade é que cada deputado que está envolvido nessa discussão recebe 20 comunicações todo dia dizendo que a gente está querendo taxar o sol. Você acha que algum deputado, na véspera de eleição, daqui a um ano, alguém quer taxar o sol ou então enfrentar essa narrativa? Pelo amor de Deus. Ou a gente inventa outra narrativa para discutir esse assunto, ou nós vamos tomar pau. E aqui é exatamente a mesma questão. Eu estou dando o caso do Kim, que eu acho que é muito emblemático, ele é um bom deputado, um deputado inteligente, e eu faço questão que você pegue o voto dele em separado na Comissão de Indústria para entender o raciocínio. Então, gente, eu não quero me alongar, eu não acho que é a causa perdida de forma nenhuma. Eu estou aqui, Afonso, porque acho o teu projeto extraordinário para o Brasil, fundamental para o país, e eu quero muito contribuir com ele. Muito obrigado. Obrigado, deputado Júlio Lopes. Paulo Guimarães, agora é a vez da sua fala inicial. Como representante do Estado da Bahia, que tem um dos polos petroquímicos mais importantes do Brasil, de Camaçari, eu peço que o senhor fale das iniciativas que o Estado tem implementado para desenvolver o setor e os desafios atuais para fortalecer essa indústria. Bom, obrigado, Paulo. Eu queria agradecer ao Poder 360 e à Biquim pelo convite e parabenizar pela realização desse evento. Queria cumprimentar aos deputados aqui presentes, deputado Afonso Mota, deputado Júlio Lopes, deputado Kiko Seleguim, o Jorge Villanueva também aqui presente, o André Passos, em nome de quem eu cumprimento todo o setor empresarial aqui presente, e também a deputada Alice da Mata, que é a líder da nossa bancada da Bahia na Câmara Federal e uma defensora ferrenha do setor químico. Em nome dela, cumprimento todos os outros parlamentares aqui presentes. Paulo, eu acho importante a gente olhar para o que vem acontecendo nos últimos 2 anos e meio e ver que, como disse o André, o Presic se encaixa dentro de uma série de ações que vêm sendo tomadas pelo governo federal e pelo Congresso Nacional, no sentido de fortalecer a indústria e aproveitar aquele que é um potencial único que o Brasil tem, que o diferencia do mundo inteiro em relação a uma transição para um novo tipo de fonte de energia, para uma nova indústria, que não vai acontecer da noite para o dia. Mas nós já temos o programa da Nova Indústria Brasil, nós temos o programa do combustível do futuro, o Congresso aprovou o Plano Nacional do Hidrogênio de Baixo Carbono e caminha no sentido de tomar outras ações para beneficiar a indústria. O Presic é absolutamente fundamental, assim como ficou demonstrado já aqui, a importância fundamental da indústria química para tudo que nós fazemos. O Presic é fundamental para que esta indústria brasileira consiga ter capacidade de crescer com um novo paradigma. Se nós não tivermos o Presic, essa indústria que hoje está respirando por aparelhos deixará de existir e, portanto, esse potencial será muito mais difícil de ser aproveitado. E hoje já existe uma consciência internacional de que essa indústria da transição ela não vai avançar simplesmente pela exportação do que seriam as commodities do setor, como energia renovável, como hidrogênio renovável, porque isto é muito caro e, em alguns aspectos, muito perigoso. Portanto, a transformação dessas fontes terá que ser feita localmente. E o Brasil não tem apenas energia eólica, energia solar, tem biomassa.
E tem um aspecto importante com relação a essa questão da biomassa, que utilizar essa biomassa, e como o André falou na questão do Presic, a questão do biometano, ela é crítica porque ajuda o Brasil a diminuir significativamente a sua contribuição para a emissão de gases de efeito estufa, porque a nossa maior contribuição é de biometano. E biometano, hoje, no caso, é um poluente, mas passa a ser uma matéria-prima e uma fonte de energia bastante importante. Exatamente por causa dessas duas questões que eu apontei, da necessidade da indústria sobreviver e se refortalecer, e, ao mesmo tempo, de olhar para o futuro, é que o governo da Bahia vem, no caso, desde 2007, 2009, quando hoje o senador Jacques Wagner assumiu o governo do Estado, apoiando o setor químico, naquela época, em 2009, fazendo um acordo para a devolução de créditos de ICMS, em contrapartida às empresas fazendo novos investimentos, tem apoiado seguidamente as empresas do polo industrial de Camaçari, que vêm sofrendo ataques de dumping seguidos, e aí eu não estou falando apenas, por exemplo, da Braskem, mas eu estou falando da BASF, eu estou falando da Química da Bahia, que sofreu no passado dumping com relação ao bicarbonato de sódio, e assim são diversas empresas que sofrem esses ataques, que no fim das contas a gente olha assim, bom, e por que esses ataques estão acontecendo? Porque se a indústria nacional deixar de existir, nós vamos ter que importar tudo e vamos ter que pagar o preço que quiserem cobrar. E aí nós vamos enfrentar cada vez mais o problema que enfrentamos hoje, por exemplo, com fertilizantes. Nós, desde a década de 80, multiplicamos muitas vezes a nossa produção agrícola com alta tecnologia e deixamos de produzir fertilizantes. E se hoje voltarmos a produzir, como a Petrobras parece que vai fazer em Camaçari e em Laranjeiras, em Sergipe, produzir fertilizantes nitrogenados, nós vamos atingir só 15% do que nós precisamos. E isso é crucial. Nós acabamos de ter agora o exemplo da questão da guerra comercial, das questões que podem acontecer de ataque às nossas indústrias a partir de decisões comerciais. Quem aqui da indústria química sabe, a indústria química não funciona sem catalisadores. Se nós não tivermos os catalisadores ou tivermos um acréscimo de tarifa de importação de catalisadores, nós vamos sofrer tremendamente. Bom, no sentido, então, além desses incentivos e do apoio, dando incentivo fiscal, etc., que o governo vem dando, ao olhar para a indústria do futuro, a indústria química do futuro, o governo da Bahia foi o primeiro a criar um plano de hidrogênio renovável, foi o primeiro a dar isenção de ICMS para a produção de hidrogênio e amônia a partir de energia eólica e solar gerada na Bahia, e acabou de lançar, e está sendo agora regulamentado, lançar e aprovar na Assembleia Legislativa uma lei, que é a Lei do Programa de Transição Energética do Estado, que engloba todos os aspectos relativos à transição, e aí inclui aspectos que André comentou aqui antes: mercado de carbono, transição energética do ponto de vista de matérias-primas verdes e produtos químicos verdes, combustíveis verdes, sustentabilidade social e ambiental dos projetos, e uma coisa extremamente importante: eficiência energética. Essa questão da eficiência energética no setor químico e em todos os setores é fundamental, porque não adianta nada a gente achar que vai conseguir fazer alguma mudança sem diminuir o nível de energia que nós consumimos para produzir o que nós precisamos consumir. Então, esses são aspectos que a gente tem adotado dentro do governo do Estado, inclusive a regulamentação da lei que está sendo discutida agora, está sendo discutida junto com o setor privado, não é uma regulamentação chapa branca, da mesma forma que é o apoio que o governo do Estado está dando às empresas que estão sendo afetadas pelo tarifaço que veio dos Estados Unidos, que não afetou apenas o setor de produtos agrícolas, de frutas, etc., afetou também a indústria química. Então, a indústria química, hoje, ela é muito afetada pela indústria americana e pela indústria chinesa, como, aliás, o vídeo que abriu esse seminário mostrou. Então, é preciso dar apoio a essas indústrias, assim como o governo federal está dando, no sentido de elas terem condições de alavancarem novos investimentos. E, para isso,
foi fundamental o REIQ ter voltado e agora o REIQ Investimentos e o Presic é importante. E tem dois aspectos aí que são importantes em relação a isso. Primeiro, o Presic é, comparativamente, o mover da indústria automotiva. Não é a primeira vez que a indústria automotiva recebe um incentivo dessa natureza. Então, o Presic está indo na mesma direção. E por que ele é importante? Não apenas pela questão do crédito. Ele é importante porque ele vai incentivar desenvolvimento de tecnologia. Nós não vamos conseguir avançar se não desenvolvermos de tecnologia. E nós já temos capacidade para isso. Não nos esqueçamos de que nós somos o primeiro e até hoje o único país que tem 25% a 30% de etanol no seu combustível. Isso surgiu há quase 50 anos atrás com o Proálcool e nos consolidou ao ponto que nós hoje somos o país com a matriz energética mais renovável do planeta. Tá? E aí, hoje nós já temos uma líder de produção, de tecnologia na produção de plástico verde, que é a Braskem, com tecnologia desenvolvida dentro do Brasil. E nós precisamos fazer isso para não continuarmos a ser um país de dependência tecnológica externa, o que também é uma questão séria, porque hoje a maioria das empresas químicas que forem querer fazer novos projetos de modernização ou de ampliação, etc., ainda terão que fazer ou importação de tecnologia ou parcerias tecnológicas. E nós precisamos dar esse salto, porque, inclusive, algumas das matérias-primas que o mundo vai precisar e vai usar no futuro não têm o domínio tecnológico fora daqui. A exemplo, por exemplo, do projeto da Acela em biocombustíveis na Bahia, para a produção de combustíveis renováveis a partir de oleaginosas, inclusive a macaúba, que deve ser a principal, cuja tecnologia ainda está sendo desenvolvida. Então, esse é um cenário importante que a gente precisa investir para desenvolver tecnologia. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Guimarães. Passo a palavra para o senhor Jorge Villanueva, que abordará os riscos da dependência externa e a urgência em ampliar a produção da indústria química nacional, considerando fatores como autossuficiência e sustentabilidade. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar com um vídeo. A indústria química brasileira é a quarta maior do mundo e está na base de toda a produção industrial. Gera milhões de empregos, arrecada bilhões em tributos e representa 11% de todo o PIB industrial. O setor químico é o alicerce de uma indústria forte. Quando ele cresce, toda a economia cresce junto. Só que agora chegamos em um ponto crítico. De um lado, um desafio comercial global. Do outro, a pressão da transição energética. Diante disso, surgem muitas perguntas. Como competir com o mercado internacional? Como evoluir em sustentabilidade e continuar sendo um exemplo para o mundo? Como gerar mais empregos? O Presic é a resposta. O Presic é a resposta certa para uma indústria que está na base da cadeia produtiva. É um projeto de lei que combina estímulos inteligentes com metas ambientais. E os resultados disso, todo o Brasil vai sentir. Na geração de empregos, no PIB, na arrecadação de tributos e na redução de CO2. Para competir com o mundo, precisamos de uma indústria química forte e sustentável, com regras fiscais inteligentes e inovação. A hora de agir é agora. O Presic é a resposta. Pelo Brasil, diga sim ao Presic. Ok. Bom dia a todos. Primeiro, uma desculpa se meu português ainda não está muito bom, mas eu vou tentar de falar meu melhor portunhol. Então, obrigado ao Poder 360 e à Bequim pelo convite. Também saúdo aos deputados Júlio Lopes, Afonso Mota, Kiko Seleguim, aos deputados que falaram anteriormente, como o deputado Carlos Saratini, o relator, também a Paulo Guimarães e Paulo Silva. Ao nome da indústria química, meu especial agradecimento aos deputados pela abertura e capacidade de compreender a relevância os desafios de nossa indústria, sobretudo pelo compromisso de viabilizar e impulsionar um
projeto de lei com impactos reais em toda a cadeia produtiva brasileira. O tema é direito. Podemos pôr a apresentação, por favor? Como sair do texto da lei para a soberania produtiva? Começando pela base de tudo, que é a química, porque se o Brasil não alcançar autossuficiência no ponto de partida que abastece todos os setores produtivos, não há como aspirar à autonomia verdadeira em nenhuma das nossas indústrias. Sem base química, não há soberania produtiva. A química está em todo, já André Passos falou muito mais cedo sobre todas as indústrias que são impactadas por indústria química. Se a base química falha, várias cadeias param ao mesmo tempo, do campo ao hospital. A química não é um setor, é uma infraestrutura produtiva do país. Por que garantir autonomia? A autonomia não é isolamento, é capacidade de decidir. Falamos também muitos exemplos, agro depende de fertilizantes defensivos, saúde, André falou, depende do princípio ativo, recipientes e solventes, energia, combustíveis, catalisadores, aditivos, construção, mobilidade, mesmo até o e-commerce para embalagens, filmes, resinas, tintas, adesivos, e por toda a logística. O mundo está reindustrializando e protegendo etapas críticas. Nós estamos vendo como Estados Unidos já impuseram tarifas agressivas, como o governo de Trump, e continuam promovendo políticas de reshoring e autossuficiência industrial. China já restringiu exportações de insumos estratégicos, como terras raras e compostos químicos essenciais, isso acaba de acontecer nas últimas semanas, como ferramenta de pressão geopolítica. Europa aprovou pacotes trilionários para garantir a produção local de tecnologias limpas e insumos industriais críticos. A Índia busca aumentar sua produção petroquímica em 150% até 2030, como parte de sua estratégia de independência produtiva. O recado é claro, os países estão se preparando para depender menos dos outros e mais de si mesmos. Finalmente, no nosso caso, o recado é duro. Déficit externo químico bilionário de 48 bilhões de dólares e capacidade ociosa elevada, que já falamos, nos níveis de 36% a 40%. Isto é dinheiro, empregos que poderíamos gerar aqui, mas estão sendo gerados fora. E a dependência externa não é só a balança comercial, é vulnerabilidade em agro, saúde, energia, em todos os setores. Estes são alguns tipos de causas nas disrupções das cadeias de suprimento. Temos geopolíticas, conflitos armados que estamos experimentando agora, guerras comerciais, regulação. Nos últimos 15 anos hemos tido pelo menos 15 grandes eventos deste tipo, ciberataques, Maersk, por exemplo, laborais, greves, slowdowns, infraestrutura, clima, desastres naturais, energia, financeiros, pandemia. Então, qualquer destes eventos ha impactado as cadenas de suprimentos regionais. Aqui estão alguns exemplos. Temos aqui como as tarifas de Trump têm consequências nas cadenas de suprimento regionais e internacionais, na economia. Aqui temos o tema de China, que está limitando as exportações de certos produtos essenciais e críticos, estão pressionando geopoliticamente outros países. Temos o que sucedeu no Mar Vermelho, com estas disrupções nas cadenas globais de suprimentos. Mesmo em 2021, se lembramos, o bloqueio no canal de Suez, que também teve consequências todas nas cadenas logísticas. 2, 3 anos atrás, a seca no canal do Panamá também teve efeito nas cadeias logísticas. Se vamos mais para trás, temos temas de hacking, de ataques cibernéticos, Maersk e outras companhias. Temos o mesmo terremoto e temas em Japão, que causaram o mesmo exemplo de desastre natural. E, finalmente, também, perto de 10, 14 anos atrás, as explosões no porto de
de China, que está demonstrado que os efeitos foram muito duradouros, foram muitos meses depois das explosões no porto. Então, a mensagem é uma só, já falamos dos distintos setores, já não vou repetir o que André e outros já comentaram, mas a mensagem é uma só. Resiliência se planeja antes da crise, não durante a crise. Finalmente, falar de PRESIC, já os deputados conhecem, vocês conhecem muito bem, o PRESIC é a ponte entre lei e produção, ela dá previsibilidade, que reduz o risco em troca de contrapartidas, não é um benefício fiscal sem contrapartidas. As empresas como nós temos compromisso, engajamento de fazer investimento produtivo, temos investimento em eficiências, em redução de emissões, em melhora de produtividade, em melhora de custo de conversão, de competitividade e mesmo de um investimento em pesquisa e desenvolvimento, como já falamos. E incentivo como régua, quem investe e moderniza, usufrui. Quem não entrega, não usufrui. Porque é urgente, nós já falamos dos déficits comerciais, e por que agora? Porque a inação cobra caro. Ociosidade aqui, mais importação, perda de arrecadação, investimento em empregos e valor de baixo carbono gerado no exterior, não no Brasil. Finalmente, mensagem final, o legislativo abre a porta com previsibilidade e nós, a indústria, atravessamos essa porta investindo, inovando e descarbonizando. Soberania sem química não existe. Muito obrigado. Obrigado, Jorge Villanueva. Agora, feitas as considerações iniciais, vamos para as perguntas que serão direcionadas para cada convidado, que terá 3 minutos para a resposta. Deputado Mota, eu começo pelo senhor. Em artigo publicado no Poder 360, em agosto deste ano, o senhor afirma que com o PRESIC, para cada R$1 milhão investido em aumento de produção, o mercado será capaz de produzir 1,78 milhão de reais de acréscimo ao PIB, criando 30 empregos para cada 1 milhão de investimento. Aí eu pergunto, como esse programa de sustentabilidade contribuirá para alavancar o desenvolvimento socioeconômico? Também, como já tivemos a oportunidade de ampliar esse diálogo aqui, o programa tem 2 eixos. Um eixo industrial, que fala muito na desoneração, a partir da qual o volume de recursos disponíveis das empresas será substancial, e o eixo de investimentos que não só em equipamentos, em espaços importantes para esse crescimento, mas também na geração de empregos, que trazem a consequência do resultado econômico nacional, em pesquisa e desenvolvimento, como também já tivemos a oportunidade de comentar aqui, e por via de consequência, todo esse acréscimo que seria alcançado pelo nosso produto interno anualmente teria efetividade a partir do PRESIC, a partir dos programas, a partir dos investimentos, do crescimento industrial que ele teria a possibilidade de oferecer e, sem dúvida nenhuma, qualificar a dimensão da economia nacional e a dimensão social do nosso país. Nós temos uma crença muito grande, a partir dessa formulação que eu digo, uma formulação de muitas mãos, onde teve a participação decisiva do setor industrial químico brasileiro, né, onde já passou por vários parlamentares que já têm a sua apreciação, que já têm a sua crítica, né, e eu quero agradecer muito aqui a colocação do deputado Júlio, porque
traz uma reflexão de forma, e eu tentei, Paulo, na hora que comecei a me manifestar, achando assim por tudo que já tinha passado, né? E o que está posto é que nós vamos construir a melhor oportunidade de colocar no plenário. Talvez não seja suficiente esse raciocínio, né? Então é sempre bom essa contribuição, não é, André? Uma provocação muito rica, né? E agradecer muito também as colocações que foram feitas aqui pelo Jorge, pelo Paulo, lá bem da nossa Bahia, onde tem um polo petroquímico poderoso, e dizer que, sem dúvida nenhuma, a gente ter também esse acolhimento para o projeto, né? O projeto ter esse significado. André, aqui o Paulo me cochichou assim, ó, vamos pegar esse vídeo do Jorge e talvez fazer uma divulgação maior, né? O Júlio, talvez seja aí mais um caminho para acrescentar a nossa certeza de que nós vamos aprovar essa matéria e vai contribuir muito para a indústria química brasileira. Obrigado. Muito obrigado, deputado Mota. Eu vou fazer uma pergunta agora ao deputado Seleguin. Ele vai ter que sair em seguida a resposta por causa de um compromisso, então já aviso aqui. Deputado, o deputado Mota comentou há pouco sobre o papel do Presic para destravar o crescimento dessa indústria. Hoje o Brasil registra um déficit comercial crônico de insumos químicos, o que cria uma alta dependência externa e compromete a soberania nacional. Quais políticas públicas estruturantes o senhor e a Frente Parlamentar da Química defendem no Congresso? Bom, como eu disse, o Presic é importante, é uma ideia que já tem urgência aprovada. O deputado Afonso sugeriu aqui muito bem o deputado Zaratini para relatar essa matéria. É um deputado que tem um arco de relacionamento muito importante no Congresso. Isso faz toda a diferença. O deputado Júlio exemplificou o que é o dia a dia do parlamento, né? Não adianta a gente ter, às vezes, o melhor deputado para discutir o mérito daquela matéria, mas talvez o mais articulado para discutir o momento em que ela possa ser apreciada. Porque acho que ninguém discorda do mérito, da importância, do quanto o Brasil, o Estado brasileiro, precisa fazer para poder, não salvar a indústria, mas reabilitá-la, né, diante dessa complexidade que é a competição internacional. O esforço para poder reabilitar a indústria química e a indústria de geral não é só um projeto, são tantos outros. O debate da reforma tributária, na minha opinião, foi fundamental, né? A gente vai cessar nos próximos anos essa guerra interna entre os estados, a gente vai facilitar o pagamento de tributos e, eventualmente, com o passar do tempo, a hora que você facilita o pagamento dos tributos, a gente tem que lutar para reduzir-os para o setor produtivo. Agora, é importante que a gente tenha a compreensão de que a luta por qualquer setor ela não pode acontecer isolada do contexto geral. Quando a gente fala em desonerar um setor, nós não podemos impedir que o Estado deixe de ter mecanismos para poder prover aquilo que está na Constituição, que é educação, saúde, segurança, habitação, enfim. Algum outro setor tem que pagar. Então, é importante a gente estar sempre mobilizado para poder equilibrar a questão da tributação, ou seja, aqueles setores que têm menos competição, que têm mais benefícios, que têm uma lucratividade maior, que têm uma produtividade maior, tem que contribuir para equilibrar o conjunto da cadeia, né? É isso que a gente procura fazer, ter uma construção de um projeto nacional, que todo mundo tem que contribuir. Do jeito que está tudo globalizado e amarrado uma coisa na outra, sozinho um setor não se desenvolve em detrimento do outro. Então, a tarefa do parlamento é garantir, primeiro, a defesa dos interesses daquele determinado setor e está sempre ressaltando, como disse o deputado Júlio aqui, colocando na mídia, na boca das pessoas, no debate público, a importância do setor químico, não só nos momentos de crise. A gente costuma ressaltar a importância quando tem alguma crise. Na pandemia, a gente viu o quanto é importante produzir aqui os fertilizantes, os fármacos, enfim. Aí passa a pandemia e a gente parece que esquece. Então, é importante a gente acentuar e estar o tempo todo colocando isso no debate público. E, num segundo momento, ter a cadência de ter esse equilíbrio. Como eu disse, na MP 1303, a gente perdeu uma oportunidade, na minha opinião, porque ali era a chance da gente aprovar um espaço fiscal para possibilitar a aprovação do REIQ sem prejuízo orçamentário e, de maneira didática, mostrar para a sociedade brasileira
de que setor que nós temos que cobrar um pouco mais para desonerar um setor que tem uma especificidade de competição global e que precisa aqui do incentivo do Estado para permitir que ele cresça e se desenvolva de maneira a contribuir com o crescimento do país. Deputado Júlio Lopes, o Presic pode contribuir para a nova indústria brasileira defendida pelo governo federal? Sem dúvida nenhuma que pode. Eu queria sugerir, André, que a Frente Parlamentar da Química tem toda a legitimidade para pegar esse filme um pouquinho trabalhado. Eu trabalharia a questão da soberania, dizendo, senhor parlamentar, enquanto os Estados Unidos protege a sua indústria e incentiva a petroquímica, a China cresce 9% com subsídios, nós estamos precisando do seu apoio para a soberania nacional. Contamos com o seu voto para defender o Brasil e a indústria petroquímica. É muito simples. Acho que o Afonso, como presidente da Frente Parlamentar da Química, pode perfeitamente assinar essa comunicação aos 513 deputados e aos 81 senadores. E acho, André, que também cabe entrar aqui em Brasília, na CNN e na Globo News e na Globo, com apoio, porque isso é o seguinte, isso é a gente estar na guerra, nós estamos no front, as pessoas que estão escaladas não podem ser melhores, o Zaratini, o Kiko, o Afonso, que conhecem, que têm toda a capacidade, mas precisa de apoio de artilharia, precisa de vir uma infantariazinha, precisa de uma força aérea para fazer um bombardeiozinho para a gente poder avançar um pouquinho. E sem isso, é muito difícil. Então, e eu acho que nós não estamos falando de nada do outro mundo, nem de recursos extraordinários, nós estamos falando de coisas muito bem dirigidas, topicamente feitas, mas que serão fundamentais para a gente mudar esse momento, entendeu? Eu acho que todos nós aqui estamos, né, desejosos e acreditamos que vamos fazer, mas essa ação é fundamental. E a Frente Parlamentar da Química, volto a dizer, o Afonso tem toda a legitimidade para enviar isso para cada parlamentar, para cada um assista 2, 3 vezes isso, e aí a gente, então, possa fazer o avanço que a gente quer. É isso. Muito obrigado. Paulo Guimarães, quais são os investimentos e incentivos fiscais nos quais o governo da Bahia aposta para o desenvolvimento da indústria química do Estado? E qual a representatividade dessa indústria para a economia local? Bom, os incentivos foi aquele que eu comentei, quer dizer, nós estamos num prazo agora até o fim até a entrada da reforma tributária, ainda fazendo os incentivos a partir do ICMS, mas o Programa de Transição Energética do Estado prevê, por exemplo, a concessão de áreas do Estado para plantio de novas culturas que possam levar a combustíveis renováveis, a produtos químicos, etc., voltando especificamente para a questão dessa nova indústria, mas, ao mesmo tempo, buscando dar apoio para esses programas federais para que essas indústrias continuem crescendo e podendo fazer novos investimentos. A nossa ação também é política junto ao próprio governo federal, buscando apoio junto à Casa Civil, junto ao MDIC, e buscando também apoio do BNDES e do Banco do Nordeste. Quando nós tivemos uma reunião com o BNDES há pouco tempo, que o BNDES lançou o edital Nordeste para a Nova Indústria Brasil, que inicialmente previa um valor mínimo de crédito de 10 bilhões e recebeu de solicitações 128 bilhões, né, nós apontamos para eles a necessidade de que o BNDES tem que entrar forte na questão do apoio à reindustrialização da indústria química nacional. E aí acho que vale a pena também ter a participação da Petrobras nesse programa. A Petrobras é uma das grandes raízes da nossa indústria química, desde que as refinarias foram criadas na década de 50 e 60. Vejam que os polos industriais todos tiveram a participação da Petrobras. Então, acho que a Petrobras também tem um papel importante a fazer isso. Mas eu acho que tem um trabalho que todos nós precisamos fazer, que eu, inclusive, tenho falado com o André a esse respeito, e parabenizo o deputado Júlio pelo que ele chamou a atenção. Nós vivemos a guerra das narrativas e a indústria química se comunica mal, assim como a indústria da mineração se comunica mal. A sociedade, não é só o Congresso Nacional, a sociedade não tem ideia da importância que essa indústria tem, não apenas para a soberania é essencial, para o nosso dia a dia.
porque no dia em que não houver indústria química nacional, vai faltar alimento na prateleira do supermercado, vai faltar as embalagens que o supermercado precisa para os produtos estarem lá. E nós vamos ficar dependentes de fornecimento externo que vai fazer o preço que quiser fazer. Portanto, eu acho que essa questão da comunicação também é fundamental, e não é só com relação ao Congresso. Todos nós temos que fazer isso. Paulo Guimarães, ainda uma pergunta ao senhor. O senhor considera o Presic um programa importante para tornar essa indústria mais competitiva frente à capacidade ociosa e às importações subsidiadas globalmente? Sem dúvida nenhuma. O Presic é aquilo que é a plataforma que a indústria precisa para voltar a ter condições de fazer investimento. Nós não podemos esquecer que nós não estamos falando aqui de uma indústria que dá retorno em 1, 2 anos. Um projeto desses vai dar retorno em 8, 10 anos. Portanto, o apoio não pode ser um apoio de 1 ano, de 6 meses. Tem que ser um apoio de longo prazo. Essa indústria precisa se consolidar para alavancar novos investimentos. E na hora em que nós tivermos uma indústria forte, com o empresariado nacional forte fazendo investimentos, nós certamente conseguiremos também aporte de recursos externos, porque nós seremos interessantes para agregar valor aos produtos que o resto do mundo vai precisar. E que, se não for produzido aqui, vai produzir muito mais caro lá. Portanto, para que a economia de outros países consiga fazer efetivamente a transição que a sua regulação está a exigir, como é o caso, por exemplo, da União Europeia, nós seremos fundamentais para isso. E uma coisa importante que eu acho que a gente tem que avançar, eu acho que isso foi discutido aqui no primeiro painel, é de começar a dar também apoio ao fato de nós hoje já termos produtos químicos que têm uma pegada de carbono muito menor do que os produtos que nós importamos. Se é um trabalho que a nossa indústria química tem feito, é de mudar a sua fonte de energia para usar o máximo possível a energia renovável. Você tem indústria química hoje eletrificando equipamentos que não eram movidos à eletricidade, comprando energia eólica e energia solar para não ter energia de fonte fóssil. Então, esse movimento faz com que o nosso produto deva ter um valor agregado maior no sentido ambiental do que, às vezes, um produto que nós importamos. Vou dar um último exemplo aqui. Pneumáticos. Nós importamos pneumáticos produzidos com carvão e deixamos de consumir pneumáticos produzidos com energia renovável. Eu acho que essa é uma questão que mostra que o Presic é fundamental, não é a única ferramenta que nós precisamos, mas sem o Presic nós não temos futuro. Jorge Villanueva, o senhor define esse quadro de dependência externa como um risco concreto para o planejamento de negócios e a estabilidade da produção nacional? Qual é o maior risco operacional que essa dependência impõe ao setor, especialmente com o fim do REIQ, o regime especial da indústria química? Eu acho que essa taxa de operação de 60%, patamar de 60%, 64%, é a pior da história para a indústria química. Tem certas indústrias que não podem operar debaixo de níveis de 65%, 60%. Então, qualquer redução na demanda, nas ventas, implicaria o fechamento parcial ou permanente dessas plantas produtivas, porque não podem suportar operar com 50%, por exemplo. É impossível, em geral, para as plantas petroquímicas. Então, já estamos muito perto dos níveis de fechamentos permanentes, que não é um ponto de não retorno. É o que está passando na Europa, que André mostrou. Tem muitas empresas, Ineos, Dow, BASF, muitas empresas que já estão fechando, são plantas que nunca mais vão retornar. Empregos, recaudação. Então, esse é o risco. O risco é que já não temos colchão, já não temos margem para maniobrar. Então, essa é a urgência também. Não podemos depender de pronto um tarifaço ou decisões geopolíticas de limitar certas exportações de produtos. Por exemplo, no nosso caso, Trump cambiou a regulamentação para produtos chinos com trióxido de antimônio, que é um produto que nós precisamos. Ninguém no mundo tem esse produto, mas que China, grado alimentício, de pronto esse preço é 2, 3 vezes maior e não estamos em risco de não poder
conseguir esse produto fora da China. Então, são riscos reais que precisam uma ação agora. Eu trago um dado já mencionado anteriormente pela Biquim, que mostra que o Brasil atingiu o recorde de 63,9 bilhões de dólares em importação de produtos químicos em 2024 e fechou o ano com um déficit de 50 bilhões de dólares na balança comercial do setor. Deputado Júlio Lopes, qual é o compromisso do Congresso Nacional em articular uma política de Estado de longo prazo que reverta essa curva de dependência e estabeleça leis eficazes para preservar a indústria nacional? Bem, Paulo, eu pareço chato aqui, mas o primeiro é os deputados e senadores saberem disso, né? Que eu mesmo, que sou super interessado, não estava com esses dados atualizados, nem estava sabendo dessa situação tão grave do nível crítico de produção que tem que ser enfrentado com tanta urgência. Eu acho que é urgente que nós levemos ao conhecimento dos parlamentares esse tipo de criticidade que nós estamos vivendo. Eu sugeriria que o Afonso que fizesse, nem que fosse uma comunicação mesmo de WhatsApp para cada deputado falando dessa criticidade. Nós não somos conhecedores disso. Nós não podemos enfrentar um problema que nós não conhecemos, nem nos expor a enfrentar aquilo que a gente não sabe. Essa é a grande questão. Esse é o princípio fundamental que eu sugiro que a gente tire desse debate aqui hoje. Deputado Seleguin, diante desse cenário, que ações têm sido realizadas pela Frente Parlamentar da Química para ampliar a mobilização do Legislativo em relação a políticas que incentivem investimentos à indústria? Isso pode, de fato, garantir a autonomia de abastecimento da cadeia produtiva brasileira? Olha, eu vou reforçar aqui o que o deputado Júlio, a provocação que o deputado Júlio fez. Do ponto de vista do parlamento, logo que a gente assumiu aqui esse mandato, teve a questão do REIC. Nós fizemos audiências lá com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin para soltar a regulamentação e a concessão dos créditos, enfim. O Presic agora é um projeto que já tem urgência, ou seja, eu acho que tem uma chance de ir para a pauta muito em breve. O deputado Júlio faz a provocação é o quanto isso vai fazer parte do debate público, né? Isso se dá da informação até a pauta, ou seja, nos programas de debate político, os jornalistas estão falando sobre isso, os deputados são convidados a discutir o tema. A gente não pode discutir só quando aperta o calo, né? Quando está terminando o benefício, quando está terminando a oferta daquela política, vamos dizer assim. Tem que ser um debate constante. E a provocação que o deputado Júlio aqui é comparar com o que o agro faz, né? Eu acho que todo mundo aqui já foi impactado por uma propaganda na TV aberta ou a cabo com relação às maravilhas do agro, o quanto ele produz, o quanto ele gera de emprego. Agora, a gente não tem isso do lado da química, do lado da metalurgia, do lado de outros setores tão importantes. Então, acho que a indústria precisa perceber que tão importante quanto investir na produtividade, quanto importante produzir, investir na inovação, é importante participar do debate público, né? Fazer com que esse debate permeie a sociedade como um todo. E essa pressão por uma agenda de transformar esse setor no setor competitivo, ela tem que vir de fora para dentro no parlamento. Ela existe no parlamento, mas ela não é robusta como deveria ser, dada a importância que esse setor tem para a nossa economia e para a nossa sociedade. Então, eu creio que o que nós podemos aprender como lição aí de outros setores que têm mais penetração no debate público é isso. Precisa ter uma militância maior do setor, do empresariado, dos consultores, dos trabalhadores, de um modo geral, para trazer o debate da indústria química para o debate público. Jorge Villanueva, o Presic inclui em seu eixo industrial algumas importantes medidas. Entre elas, já foi citado aqui, o incentivo à modernização das fábricas, a substituição de matérias-primas fósseis e o uso de insumos recicláveis e da biomassa. Tudo isso para incentivar a química verde. Qual é a urgência da implementação dessas medidas para a economia do país, sobretudo em um ano de COP30 no Brasil? Como a indústria química pode contribuir com a pauta climática e a da descarbonização? Sim, no mundo já existem as novas tecnologias que permitem reduzir emissões, melhorar a eficiência energética, custos de conversão, mas empresas petroquímicas no Brasil
não estamos investindo em projetos de modernização. O lucro atual não é suficiente mesmo para pagar o CAPEX de manutenção. Nós estamos falando de modernização, de expansão de capacidade. Não, estamos falando somente, vocês conhecem as plantas petroquímicas, são muito CAPEX somente para manutenção. Agora, se queremos ir além e falar de investimentos grandes para a redução de emissões, lá precisamos desses investimentos inteligentes. Nós vamos fazer um investimento se temos a competitividade. Nós não somente o PRESIC, também estamos o tema de custo de gás natural. Nós pagamos um custo 6 vezes maior que o custo nos Estados Unidos e Canadá. Então, é impossível competir contra esses países que estão subsidiados, que têm muito apoio do governo. Então, com estes incentivos inteligentes, poderíamos fazer esses investimentos para precisamente conseguir os objetivos de descarbonização que tem em Brasil. Deputado Mota, diante do que os senhores apresentaram neste painel, o senhor avalia que o Executivo e o Legislativo têm compreendido os efeitos desse projeto ou ainda há muitos desafios para conscientizar quem legisla e quem governa sobre essa pauta? Não há nenhuma dúvida de que os nossos desafios continuam muito grandes, não só na aprovação da regulamentação, mas na sua efetividade, na sua implementação. Muitas vezes a gente tem regulações de muito conteúdo, com a qualificação na implementação da política pública que elas representam, e elas não acontecem, né? Então, tudo que nós acolhemos aqui, eu acho que o bom acolhimento aqui foi no sentido de que nós precisamos, além de conseguirmos os trâmites para que essa regulação seja aprovada, nós precisamos ampliar a nossa capacidade de divulgação, precisamos explorar os espaços regionais que temos no Brasil, que tem uma representatividade, um significado muito grande, mostrar os riscos que a indústria química brasileira está correndo, né, nesse momento, especialmente num mundo de grandes transformações, né, com uma competitividade que não é simplesmente comparativa, né, mas tem uma compreensão, uma análise de conjuntura que possa levar à potencialidade que a indústria química brasileira tem de liderar, de ter protagonismo e de, dentro da competição, dar uma contribuição importante para o desenvolvimento do país. Paulo Guimarães, uma última pergunta. Para o senhor, como as ações discutidas neste painel devem combinar com os incentivos fiscais estratégicos, investimentos em tecnologia e sustentabilidade? Quais os avanços e desafios para isso? Eu acho que tudo que foi discutido aqui, tanto no primeiro painel quanto no segundo, demonstra que o caminho é investir em modernização, investir em desenvolvimento tecnológico e investir nos produtos que vão garantir a nossa autonomia, a nossa soberania. Nós não podemos ficar dependentes de fornecimento externo daquilo que garante a nossa economia. Hoje, e já desde que nós existimos como nação, o agronegócio é fundamental para a nossa economia. O agronegócio não existe sem a indústria química. Se nós continuarmos dependentes para que o agronegócio continue crescendo de importação de produtos, nós vamos estar com a nossa soberania ameaçada. A mesma coisa acontece com o setor de saúde. Nós comentamos aqui sobre a questão da Covid. Ficou claro ali, o deputado Seleguin comentou sobre isso, a nossa dependência absoluta, tanto do ponto de vista farmacêutico, quanto do ponto de vista de insumos da indústria petroquímica. Há quem diga que não é uma questão de se, mas de quando virá uma outra pandemia. Por isso o governo federal lançou o programa do Complexo Industrial da Saúde. Nós precisamos de fármacos, precisamos de remédios. Isso também é indústria química. Nós estamos falando aqui da indústria química de base, mas tem muitas outras indústrias químicas atreladas a ela. A indústria de alimentos, a indústria farmacêutica e, claro, as demais que dependem da indústria química. Portanto,
tudo isso que nós estamos discutindo aqui não tem reflexos apenas nessa indústria de base. Tem em todas as indústrias que virão posteriormente, a linha branca, automotiva, toda a indústria eletrônica, tudo isso faz parte desse processo. Tem mais uma coisa importante. Nós temos um potencial mineral, principalmente do ponto de vista dos minerais críticos, impressionante. Quem faz o processamento desses minerais é a indústria química. Se a indústria química não estiver preparada para fazer isso, nós vamos continuar, acho que foi o deputado comentou aqui no primeiro painel, continuar exportando as commodities minerais para importar os produtos com valor agregado. E isso também é um ataque à soberania. Agora eu peço que os senhores façam de forma sucinta as considerações finais do que foi abordado neste segundo painel. Deputado Mota, o senhor pode começar, por favor? Em primeiro lugar, agradecer o convite a participar e agradecer muito os colegas parlamentares, os nossos painelistas aqui, que nos brindaram também com considerações muito importantes. Acredito que a questão da soberania, conteúdo principal desse painel, né, fazendo a relação com a dependência externa, ficou até num segundo plano, de tão evidente que foi, de que a regulação que nós estamos com a boa ambição de realizar, ela qualifica muito toda a atividade, garante o desenvolvimento e, por isso, por via de consequência, sem desenvolvimento não tem soberania. Nos dá essa condição de um setor que tem tanta influência, que está em toda parte, possa dar uma contribuição tão decisiva e importante para o Brasil. Portanto, fica aqui também a reafirmação de que temos um desafio, temos um trabalho pela frente e que, sem dúvida nenhuma, vamos procurar ampliar a consciência junto aos parlamentares e à sociedade de que essa regulação, essa construção é fundamental para o futuro do país. Deputado Júlio Lopes, por favor, suas considerações finais. Bem, eu quero dizer fortemente que o povo brasileiro é profundamente patriota. Um apelo à soberania vai direto no coração de cada brasileiro, de cada brasileira. A gente viu isso acontecer aqui agora com a desastrada ação aí do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que acabou permitindo que o governo se apropriasse do discurso da soberania e, com isso, revertesse grande parte das expectativas eleitorais. Tenho muita confiança, André, que se nós nos apropriarmos desse tema, da forma como aqui muito bem está colocada, a lei da soberania, e vocês nos derem o mínimo de apoio necessário para que a Frente Parlamentar da Química possa fazer um esforço no Congresso, com o apoio de vocês, nós vamos aprovar esse projeto. Quero aqui deixar uma mensagem de otimismo, porque o deputado Afonso fez um grande projeto, o deputado Zaratini é um grande relator, o Kiko está aqui para apoiar, e o Kiko é presidente do PT de São Paulo, tem muita força, e a gente tem muita vontade. E a lei vai na veia do que nós precisamos. Soberania. Jorge Villanueva, por favor. Sim, eu acho que estamos no último momento para... Ainda temos oportunidade de fazer que esta indústria se recupere, conseguir a soberania, mas estamos chegando ao tipping point, que é o ponto a partir do qual já não vamos recuperar. Se temos 3, 4 fechamentos grandes, importantes no Brasil, não importa quanto dinheiro em 2 anos o governo está disposto a investir, vai ser muito tarde, já não vamos a poder ter essa recuperação da indústria. Realmente não é possível começar de zero novas plantas. Temos que recuperar a capacidade instalada que já temos. Então, estamos aproximando esse tipping point, okay? Ponto de não retorno. Paulo Guimarães, por favor. Bom, eu queria agradecer novamente pelo convite e também dizer da honra de estar aqui num painel tão ilustre. Dizer que, apesar de tudo, eu sou um otimista. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, porque eu acho que nós temos esse costume
de só tomarmos as atitudes que deveríamos ter tomado antes, como estamos na beira do precipício, né? E acho que esse momento é um momento que já é um triunfo para nós, porque eu tenho conversado com o André, conversei com o ex-presidente da Abiquim no passado, e só o fato de nós estarmos discutindo isso aqui hoje, de termos toda essa mobilização, já é uma mudança significativa em relação ao que nós conseguimos no passado. Ou seja, novamente, chega no momento em que parece que tudo vai ficar destruído e a gente consegue reverter a situação. Então, eu sou otimista e acho que a gente vai conseguir, porque ninguém tem condições de responsavelmente dizer que vai jogar no lixo essa indústria química que é tão importante para o Brasil e para o mundo. Deputado Kiko Seleguin, finalmente, suas considerações finais, por favor. Primeiro, mais uma vez, agradecer e parabenizar essa iniciativa desse debate, que foi muito produtivo. Acho que a gente sai daqui com uma série de tarefas e responsabilidades, as nossas lá no Parlamento, de procurar fazer com que esse debate contagie ali os parlamentares, a gente aprove agendas importantes, de fazer pressão no Poder Executivo, obviamente, para que implemente as medidas que são necessárias e cotidianas, né? E creio que nós temos oportunidades que a gente precisa ficar muito vigilante, né? Uma indústria desse porte aqui é muito suscetível a essas mudanças de geopolítica que estão acontecendo no mundo de maneira muito robustas e incertas. E se a gente não tiver organizado, unido e com uma agenda com foco, a gente pode deixar de aproveitá-las, ao contrário, a gente pode sucumbir diante dessas grandes transformações. Então, saio daqui com essa tarefa de produzir mais ações ainda em defesa da indústria química, porque é importante para toda a sociedade brasileira. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado, agradeço a todos os participantes e vou fazer o encerramento aqui do público. E chega ao fim o seminário Indústria Química como Pilar Econômico da Soberania Nacional, nesta quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Em nome do Poder 360 e da Abiquim, agradeço a todos os painelistas pelas contribuições apresentadas neste encontro. Obrigado a todos os presentes e a todos os web espectadores que acompanharam o seminário pelo canal do Poder 360 no YouTube. A cobertura completa e o vídeo gravado deste seminário estão no site do Poder 360. Muito obrigado.